Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar aqui na casa de Deus, para compartilhar um pouco da palavra dele com os irmãos. Como o irmão Fafá falou, estarei por 2 quartas-feiras trazendo a palavra aqui e conversando. Quem me fez o convite foi o pastor Otaniel, e conversando com ele, tivemos a ideia, de falar, devido até à minha profissão, falar sobre 2 grandes males desse tempo que a gente tem vivido. Na verdade, são grandes males muito antigos, mas tem sido falado muito nesse tempo atual, que se relaciona a transtornos de humor, que é a ansiedade e a depressão. Vou trazer alguns elementos do que a psicologia fala sobre isso, mas também vamos pensar no que a palavra de Deus fala sobre isso. Se o ser humano é o mesmo de 100, 200 anos atrás, temos os mesmos maus hábitos e bons hábitos, talvez também vamos perceber que as pessoas também vivenciavam essas angústias tão faladas dos tempos atuais, mas que há mais de 1000 anos também as pessoas já sofriam com isso. E o que a Bíblia nos fala sobre esse assunto? Vamos pensar então hoje sobre a ansiedade, um dos grandes males modernos. Para os irmãos, o que é ansiedade? Já pensaram o que é ansiedade? Eu estou com ansiedade. Será que é ruim ter ansiedade? É horrível? Mas se eu te dissesse que a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo para que a gente pudesse lidar com diversas situações de sobrevivência. Normalmente, quando o ser humano ele se depara com uma situação fora do esperado, ele pode ter uma reação de ansiedade. A ansiedade ela apresenta 2 características ligadas a ela: o medo e também isso está associado à percepção de algum tipo de ameaça. O que é medo? Quando eu vejo algum tipo de ameaça, algum tipo de perigo, a tendência é que eu fique com medo. Isso é uma coisa já que até os animais, eles reagem assim. Quando se estuda a biologia, a gente vê que existem 2 mecanismos de defesa dos animais, E os seres humanos também têm o mesmo mecanismo, que é o mecanismo de luta ou fuga. Por exemplo, se tiver um rato dentro da igreja e você entra de repente, qual é a primeira tendência do rato? A correr. Porque ele percebe que um ser humano muito maior que ele pode ser uma ameaça para ele. Então ele foge. Mas se por acaso você encurralar ele na parede, num corredor, o que ele faz? Aquele bichinho tão pequeno, ele vai para cima de você. Ou ele luta, ou ele foge. Então são mecanismos biológicos, Tanto é que quando o animal ele quer fugir, o que acontece? O coração dele acelera para que seja jorrado sangue para as extremidades, para que ele possa correr mais. Não é isso? Quando a gente está com medo, a gente não tem a tendência de conseguir correr mais, e depois, caramba, nem acredito que consigo correr isso tudo. Quando o animal ele percebe uma ameaça, ele também tende a ficar suado. Para quê? Para dificultar que o predador possa mordê-lo, para que ele seja mais difícil segurar, agarrar ele. Todos esses sintomas, vamos assim dizer, que os animais sofrem quando percebem uma ameaça, a pessoa que está vivenciando uma ansiedade também pode ter esses sintomas. Se a ansiedade é algo natural, por que é tão falado como doença? E aí que é a grande questão. Ansiedade é uma antecipação sobre as coisas que ainda não estamos vivenciando, uma preocupação às vezes com algo que está para acontecer. Quando o animal ele vê o humano que pode bater nele ou matá-lo, o humano não está batendo nele ou matando. Ele tem essa percepção de que pode acontecer. E aí tem todos esses mecanismos biológicos. Qual é a diferença, então, entre uma ansiedade considerada normal e uma ansiedade considerada doença? A ansiedade normal, como eu falei, ela pode nos ajudar em diversos aspectos. Se eu tenho uma prova, eu fico ansioso, E aí o que eu faço? Eu posso me preparar para aquela prova. Se eu estou andando numa rua e eu vejo um tiroteio, eu fico ansioso, meu coração acelera.
eu fico, né, um pouco tenso, mas isso vai também me dar energia para poder, né, conseguir fugir, perceber mais o perigo, minha pupila dilata, eu fico mais atento. Então ela tem um recurso de proteção também. Mas a ansiedade considerada patológica, ela tende a nos paralisar, mesmo em situações em que o perigo não é real, em que o perigo não é iminente. Às vezes a gente fica sofrendo, ansioso com coisas que nem sequer estão diante de nós. E isso muitas das vezes paralisa as pessoas. As pessoas não conseguem pensar no presente porque ficam focadas no futuro. Pessoas normalmente ansiosas, elas têm às vezes um sentimento de incapacidade. Então, já que ela se sente incapaz, quando ela percebe uma situação em que ela pode ser testada, que ela pode ser avaliada, ela às vezes evita ou foge, ou ela luta, ela briga justamente para não se expor. Ela tem a tendência de muitas vezes achar que nunca vai conseguir agradar o outro. O que ela vai fazer nunca é bom. Ela tem dificuldade de explorar novas coisas, porque novas coisas remete a lidar com o desconhecido, lidar com aquilo que não está diante do meu controle. A pessoa ansiosa, normalmente ela tem muita dificuldade para relaxar. Muitas das vezes ela está irritada e tudo isso está muito associado a não ter controle sobre as coisas. A pessoa ansiosa normalmente quer controlar as coisas que não dependem dela. Fica pensando constantemente, e se? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ela fica extremamente preocupada com coisas que ela nem sabe se vai acontecer ou não. E quando ela faz algo e não é tão bom quanto ela esperava, ela tende a se culpar. Ela passa, às vezes, dias e noites com aquele pensamento acelerado e muitas das vezes não consegue dormir, porque fica preocupado com algo que nem chegou ainda o momento de acontecer. E aí isso vai se tornando um ciclo mental, e o cérebro daquela pessoa também vai ficando naquele ciclo mental, e a ansiedade ela pode vir a gerar o outro transtorno de humor que falaremos na semana que vem, que é a depressão. A pessoa muito ansiosa, ela não consegue ter efetividade para resolver o problema daquele momento, pensa no futuro, pensa nas possibilidades, pensa no negativo, e aí ela acaba se deprimindo, porque acha que nada está bom. A psicologia ela dá algumas dicas, né, de como lidar com a ansiedade, tais como questionar o seu medo. Por que eu estou sentindo isso? Ficar atento à sua respiração, técnicas de respiração, procurar racionalizar seus pensamentos mais negativos, cuidar desses pensamentos, praticar atividades físicas, porque acaba liberando hormônios de prazer também, parar, respirar, meditar, algumas coisas que ajudam nesse processo. Mas o que a Bíblia ela nos fala sobre a ansiedade? Para isso eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, né, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, verso 25. É o Sermão da Montanha, palavras do Senhor Jesus. Jesus, ele conhecia o ser humano. Ele foi um ser humano também, mas ele também conhecia o ser humano porque ele criou o ser humano. E será que Jesus já falava sobre a ansiedade? Mateus 6, de 25 a 34. Eu vou estar lendo um versículo e quem quiser, leia os próximos. Amém? Vamos lá. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? 26. Vinte e sete.
28. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. 31. Trinta... 34. Amém. Jesus, ele conhecia o coração humano. Ali ele estava num sermão, famoso Sermão do Monte, né? E existiam milhares de pessoas ali. Jesus falou sobre várias coisas, falou sobre a porta estreita, a porta larga, falou sobre divórcio, falou sobre como orar, falou sobre as riquezas, falou sobre jejum, mas ele falou também de coisas mais profundas relacionadas à alma humana, de sofrimentos que às vezes não estavam externalizados e que naquele tempo não tinha nem nome, não tinha nem descrição de sintomas, não existia nem tratamento. Mas as pessoas tinham suas angústias, diferente do dia de hoje, mas tinham. E ele ensinou várias formas por meio desse texto que podemos utilizar também nos dias de hoje para combater esse mal tão grande que tem assolado a vida de muitas pessoas, que é a ansiedade. No versículo 25 diz: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, que bebereis, quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Jesus, nesse versículo, ele nos dá uma grande lição, que a vida é maior que tudo. Muitas das vezes a gente inverte as coisas. A gente fica preocupado às vezes com o carro que eu quero comprar, com a casa que eu quero ter, com o dinheiro que eu quero conquistar, com a roupa que eu não tenho, quando muitas das vezes a gente já tem o principal. Muitas das vezes não, nós temos o principal, tanto é que estamos aqui, que é a vida. Quantas pessoas começam a dar valor à vida do outro quando perde esse outro? Quem já perdeu um ente querido sabe, caramba, fulano estava aqui e realmente eu trocaria, eu acho que tudo, para ter a vida dessa pessoa de volta aqui comigo. Quem de vocês, por exemplo, que perdeu um pai, uma mãe, um filho, né, se parar e pensar, caramba, eu daria 10 anos do meu salário, eu trabalhei por 10 anos para poder viver pelo menos mais um dia com minha mãe, com meu pai. Não daria? Porque a vida é valiosa. Mas muitas das vezes a gente esquece de acordar e agradecer por essa vida, olhar por essa vida. Às vezes esquece de agradecer que Deus nos deu a condição de respirar neste dia. E aí a gente fica focado naquilo que a gente não tem, que a gente quer conquistar. E fica ansioso por causa disso. A gente perde o foco. A gente olha para o que não tem e esquece daquilo que tem. Jesus, ele nos traz essa lembrança. Não é a vida mais importante do que a gente vai comer, ou beber, ou vestir, ou comprar, ou consumir? E olha que Jesus, ele traz coisas fundamentais para a vida humana. Eu e você viveremos sem carro. Eu e você viveremos sem uma Netflix, sem um cinema, sem um passeio, sem uma viagem. Mas a gente não vive sem um alimento. A gente não tem como viver socialmente sem uma roupa.
ele traz coisas fundamentais. E mesmo assim ele fala que essas coisas fundamentais que é comer, a vida é mais valiosa do que isso. No versículo 26, Jesus diz: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem muito mais valor do que elas? Nesse texto, a gente pode observar o cuidado de Deus em cada detalhe da natureza. E se para as aves do céu, que não têm esse trabalho de lutar pelo pão de cada dia, o Senhor tem cuidado, que dirá de nós? Será que nos esquecemos desse valor? Será que esquecemos que o Senhor, Ele tem suprido todos esses anos? Lembro agora de uma música do Sérgio Lopes, só assim um trechinho, né, mas que diz: tente lembrar se alguma vez Jesus lhe abandonou. Tente lembrar se algum dia Ele te desamparou. Uma coisa assim, não é? Mas é algo nesse sentido. É isso aí. Quantas vezes Ele já te levantou? Teve alguma vez que Ele te desamparou? Quantas vezes já te levantou e você ali caído, talvez, e que nem merecia ser levantado, mas Ele não levantou? Precisamos lembrar do cuidado de Deus. Porque quando lembramos... Por que uma criança, por exemplo, a Aurora, que está ali, tem alguns meses, ela não fica ansiosa? Porque ela se sente cuidada, protegida, né? Por que o Miguel, o João, ele não fica ansioso? Porque ele sabe, papai e mamãe, né, tá cuidando dele. A gente vai amadurecendo, vai tendo algumas habilidades, mas a gente também vai trazendo alguns vícios mentais. E aí, quando a psicologia fala que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, a Bíblia também fala sobre isso. A gente tem que ficar atento àquilo que está tomando conta da nossa mente. Versículo 27 diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, ele bota ali uma graduação maior, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida. Vai mudar em quê? Você se preocupar com coisas que não estão dentro do seu controle. E uma coisa muito difícil, ainda mais nos dias de hoje, em que a tecnologia nos oferece tanta coisa, em que a riqueza nos oferece tanta coisa, é conseguir se conformar. Paulo chegou a dizer: se tem de comer e de beber, dê-se por satisfeito. Mas a gente entrou num caminho, devido à riqueza que a gente está vivendo nesse tempo, que a gente não se conforma. A gente sempre fica buscando o que não tem. Abre o armário, não tem uma roupa para vestir, chega a cair roupa em cima, na cabeça. Não tem nada para comer nessa casa, cheio de coisa na geladeira. A gente não se conforma. E esse inconformismo vai gerando ansiedade, vai gerando sofrimento emocional por uma coisa que às vezes a gente nem precisa. Vivemos no mundo do crédito. Mas o que é crédito? O que é cartão de crédito? O crédito... Uma vez eu estava atendendo um paciente, aí eu atendi ele e depois atendi a esposa dele. Aí eles tiveram um problema financeiro que se arrastou por meses, porque eles pegaram um dinheiro lá do crédito deles, do cartão, emprestaram para um conhecido lá, e a pessoa não pagou, eles se enrolaram todo. E aí um dos dois falava assim: foi um absurdo o que eles fizeram, porque eles pegaram o nosso dinheiro e não pagaram, e hoje a gente está enrolado por causa disso. Eu falei: tá, mas o dinheiro não era de vocês. Se fosse de vocês, vocês estavam com dívida. Vocês estariam sem dinheiro, mas não estariam com dívida com o banco. Aí ela pensou assim: é verdade. Porque às vezes a gente fica achando que precisa de coisas que a gente não precisa. E o cartão de crédito, ele gera isso. Passa no cartão. Compra aí, depois você vê. E aí depois fica ansioso porque não consegue pagar, porque não consegue comprar. Mas a gente está vivendo um mundo no qual a gente consome. Eu tenho um carro que está bom, mas eu tenho que ter um outro melhor. Eu tenho um celular que funciona, mas eu tenho que pegar o mais moderno. E aí eu fico me comparando.
E o advento da rede social potencializou muito isso, porque a gente fica comparando a nossa realidade com de outras pessoas. E muitas das vezes, muitas pessoas entram em dívidas por causa de justamente querer mostrar que também pode ter uma coisa que às vezes nem precisa. E esse ato de não se conformar tem gerado ansiedade. E o Senhor Jesus, ele fala para a gente não ficar se preocupando por coisas que a gente não consegue mudar e que às vezes a gente nem precisa ter, que não é essencial para a vida. Será que tudo que a gente acha que precisa, a gente precisa? Será que há 20 anos atrás, às vezes eu converso muito essa reflexão, né? Ainda mais agora que tenho um filho, e não, eu vou dar tudo para o meu filho que eu não tive. Será que você que não teve tudo, você foi infeliz porque não teve esse tudo? Será que você precisa acabar com a sua saúde física, emocional, familiar para conquistar alguma coisa que, se você olhar 20 anos atrás, essas coisas nem existiam e você era até mais feliz do que é hoje? Então, será, os jovens aqui, né, será que há 10 anos atrás, isso que você anseia tanto, você era infeliz porque não tinha essas coisas? Às vezes a gente vai inserindo coisas na nossa cabeça que a gente acha que precisa e não precisa e fica ansioso para conquistar essas coisas. E quando não conquista, adoece. O verso 28 a 30 diz assim: E por que andais ansiosos quanto ao vestir? Olhai para os lírios do campo que crescem, eles não trabalham, não tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, e amanhã é jogado no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A gente precisa trabalhar justamente o desapego de coisas que são passageiras, que não são cruciais para a vida. E crer que o Senhor, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. E aí, muitas das vezes a gente se pega focando em coisas externas, né? Focando em coisas que não são cruciais. E esse foco nessas coisas, muitas das vezes traz angústia. E um dos tratamentos, por exemplo, no processo de ansiedade, na crise principalmente, numa crise de pânico, que a pessoa não consegue raciocinar, é justamente o desvio do foco. A pessoa percebe ali algo que pode ser motivo de medo, de temor, que ela não sabe lidar. E aí uma das formas de tratar é focar em outra coisa. E o Senhor Jesus nos fala para focar em coisas que realmente não são passageiras. A gente foca naquilo que é passageiro, naquilo que é terreno. Mas o que a palavra de Deus nos diz no versículo anterior, por exemplo, no versículo 19? Alguém pode ler para mim? Mateus 6,19? 19 e 20. Amém. Aqui o Senhor Jesus, ele fala do foco nas coisas que são eternas. Quando ele fala de ladrões não invadem nem roubam, talvez naquele tempo não tinha muita segurança, as pessoas deviam ficar angustiadas, e agora onde eu vou guardar isso, eu posso ser roubado. E às vezes as pessoas trabalhavam para conquistar cada vez mais uma coisa que é passageira. E muitas das vezes a causa da ansiedade humana pode estar relacionada à busca por algo que é passageiro. Precisamos proteger os nossos olhos daquilo que não vai acrescentar. E o que a gente tem visto? É o carrão do famoso? É o corpo de fulano de tal que eu quero ter igual? É o passeio de ciclano? É o estilo de vida de Beltrano? A gente foca em coisas passageiras e se angustia porque muitas das vezes a gente não vai nem conseguir conquistar. E às vezes a gente já conquistou coisas iguais ou melhores, mais diferentes, mas a gente não consegue percebê-las.
essas coisas passam, essas coisas não nos trazem garantia, porque acaba se tornando um ciclo sem fim. Mas quando a gente foca primeiramente em ajuntar tesouros nos céus, isso nos gera a gratificação e a paz dada pelo Senhor. E aí entra o verso 33 do capítulo 6 também. Mas buscai primeiro o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus não diz que não devemos buscar as coisas do dia a dia, as coisas passageiras, mas ele bota aí uma ordem de prioridade. Em primeiro lugar, busque as coisas de Deus. E as coisas de Deus, quando eu falo, é comunhão com Deus, é paz em Deus, é os ensinos de Deus, é viver a vida que Deus quer. E lemos aqui já algumas orientações do Senhor Jesus, que se vivermos conforme Ele está dizendo, focado nas coisas espirituais, não invertemos, darmos valor às coisas mais importantes, essa ansiedade vai abaixar, porque não vai ser mais o foco também da nossa angústia, o foco da nossa energia. Precisamos focar nas coisas que são mais importantes. E essas coisas que são fundamentais, comer, beber, se manter, vão ser acrescentadas. É uma promessa do Senhor. Ele não fala que vai acrescentar todas as riquezas do mundo, mas aquilo que o ser humano necessita para viver. E aí volta ao ponto que estávamos falando, quantas coisas desse tempo moderno são inseridas na sociedade e a gente acha que precisa e não precisa. O Senhor nos garante que aquilo que a gente necessitará será suprido, se a gente focar nele. E aí, mais uma vez, a pergunta, será que tudo que buscamos realmente necessitamos? O versículo 34 nos diz para não nos inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu problema. Se o problema que eu tenho para resolver não dá para resolver hoje, de que adianta eu me estressar? De que adianta eu me estressar, me preocupar? Basta para cada dia a sua porção. Ah, mas eu tenho que fazer uma prova que é daqui a 6 meses. Beleza, daqui a 6 meses. Hoje você estuda a porção de hoje, amanhã você estuda a porção de amanhã. Depois de amanhã, a de depois de amanhã. Ah, não, mas eu tenho 20 páginas para estudar até semana que vem. Você não vai conseguir estudar as 20 páginas hoje. Estuda um pouco hoje, um pouco amanhã. Até semana que vem você já concluiu. Mas quando a gente fica assim, nossa, tem muita coisa, e agora? E agora? E agora? A gente trava e não consegue avançar. Jesus enfrentou situações naturais na vida, assim como nós, o tempo, o clima, trabalho, fome, frio. Isso mostra que ele sabe o que estava falando. Outra forma que a Bíblia nos ensina que podemos utilizar para vencer também as lutas contra a ansiedade, além das técnicas, da medicina, tais como a própria terapia, é a oração. A oração é falar com Deus. Falar é terapêutico. Normalmente, quando a pessoa vai para a terapia, o que ela vai fazer é falar. Só que o terapeuta ele vai conduzindo ali o processo, tentando entender a raiz daquele medo, daquele problema, mas de tanta pessoa falar, ela mesma vai, caramba, então é isso. E aí não é falar, não é orar por orar, é orar de forma sincera. Como diz Filipenses 4,6 diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é onde se passa a ansiedade? Dentro do nosso coração, dentro do nosso pensamento, aquilo que a gente percebe, dentro daquilo que mexe com o nosso íntimo, com aquilo que a gente teme. E aí, quando a Bíblia fala, examine esse homem a si mesmo, é o que a terapia faz. Trabalha um processo de autoconhecimento. Você vai lá, você vai falar, e aí o profissional vai ficar ali pontuando, então é isso, isso. Para quê? Para você se conhecer e entender a origem daquilo que está te angustiando.
e aí começar a olhar de outras formas, outros caminhos. E muitas das vezes Deus fala conosco através da palavra, mas às vezes a gente não está aberto para ouvir o que Deus quer falar com a gente. A gente cria a rotina de vir para a igreja, ver os amigos, mas aí o principal, que é ouvir o que Deus tem para falar para a gente, que às vezes vai ser a solução para a gente vencer essa angústia, a gente se desconecta. E quem perde? A gente mesmo. E examinar a si mesmo é isso, é se autoconhecer. E a gente vive um tempo em que o inimigo quer que a gente examine o outro, mas não examine a si mesmo. Que a gente faz uma oração bonita, mas a gente não confessa a nossa falha, a nossa fraqueza, o nosso pecado. Porque só falando a gente vai entender, caramba, então é isso. Sendo sincero, a gente vai entender. Estou com raiva. Senhor, o Senhor falou para me perdoar, mas vou ser sincero, não quero perdoar não, estou com raiva de fulano. Ser sincero, Deus sabe que está ali. Mas aí você vai entender o porquê da raiva. Vai entender o porquê da mágoa, o porquê do medo. Senhor, eu estou com medo disso. Por que eu estou com medo? É colocando para fora. Vários homens sofreram com esse medo, que é a ansiedade, né? Não conseguir controlar as situações. Davi, vivendo diversos problemas familiares, você acha que ele não teve angústia, ou medo de acontecer alguma coisa com a família dele, com Absalão e com os filhos, aquela guerra que ele enfrentava? Daniel na cova dos leões, você acha que o medo não tomou conta dele? O coração dele não acelerou? Ele não suou frio vendo aqueles leões na frente dele? Não tinha nem para onde correr e não tinha nem como lutar? Jonas lá no ventre do peixe, Paulo e Silas na prisão, eles colocaram para fora, eles falaram com Deus. Eles falavam um com os outros. A gente também pode orar. 1 Pedro 5,7 diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Toda a nossa ansiedade, não é só alguma. Toda. E ele cuidará de nós. Mas a gente está atento ao cuidado, à direção do cuidado? Eu falo muitas vezes com os pacientes, né? Mas a gente conversa sobre tal assunto e aí a pessoa decide outro caminho. É decisão dela. Deus, às vezes, ele fala com a gente decide também se vai querer acatar aquele caminho ou não. O médico te passa um remédio para você tomar, mas aí se você vai tomar ou não, ele não vai ficar ali em cima de você. Mas aí a gente não pode se queixar que as coisas não mudam se a gente também não toma atitudes de mudança. Se a gente não busca guardar nossa mente, guardar nosso coração, guardar os nossos olhos, porque tudo começa no olhar. Eu vejo uma coisa, a ansiedade está ligada a essa percepção. Eu tenho que apresentar um trabalho, e eu tenho medo de ser julgado. E aí eu vejo aquela situação, percebo aquela situação, gera uma crise. Tem pacientes em crise mais graves, por exemplo, a pessoa sofreu um transtorno pós-traumático, foi assaltado no ônibus, por exemplo. A pessoa só de ver o ônibus já começa os sintomas, porque engatilha aquele sentimento. E aí é preciso fazer um trabalho de percepção, né, de que aquilo ali, questionar aquele sentimento, aquele pensamento, olhar a realidade, tentar ser racional. Por isso que a Bíblia fala que o nosso culto tem que ser racional, não emocional. Porque a racionalidade nos ajuda a se desenvolver. Quando a gente fica só no meio do transe, né, da emoção, é emoção. Emoção dá e passa. Mas quando a gente age com razão, a gente consegue realmente provocar mudanças em nossa vida. Reflita sobre suas ansiedades. Você se considera uma pessoa ansiosa? O que tem feito você se sentir ansioso, ansiosa? Você tem orado sobre isso? Você tem buscado ajuda sobre isso? O amanhã pertence a Deus, então vamos entregar para Ele as nossas preocupações e aquilo que às vezes você não consegue entender ou compreender, talvez com a ajuda de outros você possa compreender também. Troque uma ideia com alguém, procure uma ajuda profissional, para que você possa entender. Tem faltado muito isso no dia de hoje. As pessoas conversarem. E eu falo no sentido não só de se abrir para o outro, mas eu como eu tenho me comportado também quando alguém vem falar comigo. Será que eu sou alguém que ouve? Será que eu sou alguém que quando alguém desabafa comigo eu levo isso para frente? Então eu posso buscar ajuda, mas eu também posso ser aquele que ajuda. Amém? Então
Então, na semana que vem, a gente continua falando sobre uma possível consequência, né, desse transtorno de humor, que é a ansiedade, que é a depressão. Não só a ansiedade gera depressão, mas vamos ver o que a Bíblia também fala sobre isso. Obrigado aí pela oportunidade.